Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Lucas, químico, professor, pesquisador e hoje eu vou falar sobre a obtenção e armazenamento do oxigênio. Recentemente nós vimos o caos no sistema de saúde de Manaus pela falta de cilindros de oxigênio de uso médico. Vimos também a solidariedade de muita gente e até a dificuldade logística em transportar cilindros para a região. Mas como esse gás que é tão importante para nós, ele pode ser obtido? E ainda, por que é tão complicado fazer o seu transporte? Aqui nós estamos falando da molécula de oxigênio, o O2. Esse que é o segundo gás mais abundante da nossa atmosfera, correspondendo a cerca de 21% da composição do ar. Esse gás é essencial para a maioria dos seres vivos do nosso planeta, inclusive para nós. Durante a respiração, inalamos o ar e o oxigênio presente nele. O gás então vai até os pulmões e chega até pequenas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. A camada de células que separa os alvéolos dos vasos sanguíneos é extremamente fina e é aí que permite a passagem do oxigênio, que passa rapidamente por essa barreira, saindo dos alvéolos para as células sanguíneas ou as hemácias. Enquanto isso, o gás carbônico faz o caminho contrário. No sangue, o oxigênio se liga a uma proteína que possui ferro em sua estrutura, é a hemoglobina. E é graças à hemoglobina que o oxigênio é distribuído para todo o corpo. É por isso, gente, que precisamos consumir bastante ferro na alimentação. Inclusive, algumas substâncias como o íon cianeto, presente aí no cianeto de potássio, possuem a capacidade de se ligar ao ferro, impedindo então que ele forme uma nova ligação com o oxigênio. Ou seja, o cianeto é um veneno. E caso uma pessoa faça sua ingestão em dose suficiente, ela não consegue respirar, mesmo tendo muito oxigênio no ambiente em torno dela. Mesmo para uma pessoa saudável, a quantidade de oxigênio no ar é muito importante. Se a concentração desse gás for menor aí que 15%, o nosso desempenho físico e mental é reduzido. Já se a concentração for próxima a 10%, nós perdemos a consciência e abaixo de 8% ocorre a morte por asfixia. O nosso corpo precisa manter um nível de oxigênio no sangue e, por outro lado, também o nosso organismo está sempre consumindo esse oxigênio para desempenhar suas funções. Quando fazemos um exercício físico, o nosso corpo consome bem mais oxigênio. Para balancear isso, nossa respiração aumenta, então nós respiramos bem mais, e nosso batimento cardíaco também aumenta para distribuir melhor esse sangue e esse oxigênio para o resto do organismo. No caso de doenças respiratórias, como a Covid-19, o micro-organismo pode afetar os pulmões, daí a passagem de oxigênio para o sangue fica prejudicada. Nesse caso, o tratamento pode ser feito utilizando gás oxigênio para auxiliar na respiração do paciente. Mas aí, gente, vem a pergunta, né? Como esse oxigênio ele é obtido, ele é fabricado, ele é produzido, né? Existem algumas formas e existe a forma mais importante, mais utilizada na indústria. Uma maneira de se obter o oxigênio é através de um experimento até bem conhecido, que é a eletrólise da água, ou seja, pela decomposição da água, utilizando a aplicação de um potencial elétrico. Nesse caso, ocorre a formação de gás hidrogênio e gás oxigênio simultaneamente. A vantagem desse método é a alta pureza dos gases gerados. Por outro lado, é um processo caro, quando pensamos aí no seu uso industrial. O processo mais utilizado pela indústria é a destilação fracionada do ar, por conta do seu menor custo. A destilação é um método de separação de misturas que é muito utilizado quando nós temos uma mistura de dois ou mais líquidos que são miscíveis, né? Então que se misturam de maneira homogênea entre si. É fundamental para que a destilação funcione que os líquidos tenham uma diferença de temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura em que eles vão se tornar gás. É nesse princípio que se baseia a destilação. Em um laboratório, nós utilizamos um sistema semelhante a esse esquema aqui representado. A mistura é então colocada em um frasco, né, e esse frasco é aquecido, que pode ser por uma chama, até a formação dos vapores. Esses vapores vão então passar por o que nós chamamos de uma coluna de fracionamento, daí o nome destilação fracionada, que nada mais é que uma barreira física que dificulta a passagem dos vapores. É importante também que a temperatura do sistema seja acompanhada por um termômetro ou algum dispositivo capaz de desempenhar essa função, para que aí você tenha certeza de qual gás está sendo formado, né, de acordo com a temperatura de ebulição. E esse gás é então condensado e separado utilizando a destilação fracionada. Mas aí vem a pergunta: o ar é um gás?
como eu vou fazer a destilação de um gás, se o processo é para líquidos? Aí que vem o pulo do gato. É verdade que o ar é um gás nas condições ambientes. Então, primeiramente, é importante reduzir bastante a temperatura e muitas vezes aumentar a pressão até que o ar fique líquido. Daí, é possível aquecer lentamente a mistura. E como o oxigênio passa do estado líquido para o estado gás em uma temperatura um pouco mais alta que os outros gases da mistura, é possível obter o oxigênio líquido com uma alta pureza ao final do processo. E um fato curioso é que o oxigênio possui propriedades magnéticas. Na realidade, ele é paramagnético. E isso significa que ele é atraído por um ímã quando no estado líquido. Existem ainda equipamentos capazes de produzir oxigênio usando as chamadas peneiras moleculares. São os concentradores de oxigênio. Neles, o ar passa por meio de zeólitas ou outros sólidos que possam separar o nitrogênio do oxigênio. Mas ainda ficou a pergunta, né? E o transporte? Bom, a forma mais comum é colocar o oxigênio na forma de gás em cilindros de alumínio, aqueles cilindros verdes que a gente viu na TV, nos jornais, né? Nesses cilindros, o gás fica altamente pressurizado. Há uma pressão aí, muitas vezes 150 vezes a mais, né? 150 vezes maior que a pressão atmosférica. Daí tem também um grande perigo. Um cilindro ele pode apresentar problemas, seja um problema de fabricação ou mesmo decorrente do seu manuseio. E, no caso de um acidente, pode ocorrer uma expansão brusca do gás. Por isso que o seu transporte tem que ser feito com todo cuidado e com várias regras de segurança. Os cilindros devem estar sempre na posição vertical e bem acondicionados. Por isso, gente, que não é todo o avião que pode transportar esse gás. Inclusive, as autoridades tiveram que flexibilizar as regras de transporte para facilitar, né, para poder suprir a demanda nas regiões que estão com esse problema, com essa falta de oxigênio. Uma alternativa é transportar o oxigênio ainda na forma líquida. Dessa forma ele está muito mais compactado, ou seja, dá para transportar muito mais. E para isso é necessário utilizar um tipo de tanque específico, que ele possui inclusive uma válvula para alívio de pressão. E essa válvula ela libera oxigênio sempre que a pressão do sistema aumenta. Então vai tendo perdas de oxigênio ao longo do seu transporte, mas ainda assim é possível transportar muito mais oxigênio que em cilindros de gás. Gostou desse vídeo? Então dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e pode deixar a sua dúvida, sugestão, que ela vai ser respondida num próximo vídeo. Beleza? A química está em tudo, é tudo química.